Olá pessoal, vamos para mais uma TPC, a Diretoria de Ensino de Catanduva. E hoje a pauta é sobre o Peer Instruction, a instrução entre pares. É uma metodologia ativa que pode auxiliar todas as disciplinas, é possível de ser aplicada, não precisa de muitos recursos. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ela e aplicar também para que vocês possam executar na sala de aula. Então, a contextualização aqui, diante dos desafios atuais, é imprescindível o desenvolvimento da prática pedagógica por meio de metodologias ativas. Essas metodologias ativas servem para uma educação inovadora, que aponta a possibilidade de transformar aulas em experiências de aprendizagem significativas para os estudantes da cultura digital. E não somente na cultura digital, tá, gente? É importante frisar que metodologia ativa é que ela exige um pouco mais de protagonismo do aluno e faça com que a sua dinâmica de sala de aula seja diferente, né? Então, o objetivo geral dessa TPC é oportunizar ao docente essas experiências com metodologia ativa. Entender como utilizar a Peer Instruction para o ensino-aprendizagem dos estudantes. Então, aqui será um tópico bem breve. As nossas referências, que tudo que foi utilizado aqui vai ser mandado para vocês no material, tá? Só para lembrar vocês, faz um tempo, desde a pandemia, que nós falamos sobre metodologias ativas, então vou explicar rapidamente o conceito aqui, né? Que essas metodologias ativas são estratégias de ensino centradas na participação efetiva dos estudantes na construção do processo de aprendizagem, de forma flexível, interligada e híbrida. Metodologias ativas no mundo conectado e digital expressam-se por meio de modelos de ensino híbridos, com muitas possíveis combinações. A junção de metodologias ativas com modelos flexíveis e híbridos traz contribuições importantes para o desenho de soluções atuais para os aprendizes de hoje. Metodologias ativas para uma educação inovadora apontam a possibilidade de transformar aulas em experiências de aprendizagem mais vivas e significativas para os estudantes da cultura digital, cujas expectativas em relação ao ensino e aprendizagem e ao próprio desenvolvimento e formação são diferentes do que expressavam as gerações anteriores. É claro que a metodologia ativa aqui ela não vem substituir as outras formas de educação, as outras estratégias de ensino. Ela vem para somar, né? Claro que a metodologia ativa ela não é uma prática que você deve utilizá-la todo dia, né? Ela faz parte e ela vem para somar dentro das condições adequadas. Então, quando nós falamos de metodologia ativa, muitas vezes, a gente pensa muitas vezes, nossa, mas eu tenho uma sala de aula que é impossível utilizar uma metodologia ativa, né? E tendo isso em mente, a gente sempre recomenda para que se crie as possibilidades para a utilização da metodologia ativa em determinada sala de aula, em determinada turma, que vá construindo isso até realmente ter esse espaço para que os alunos possam desenvolver essas metodologias. Essa metodologia de hoje, a Peer Instruction, que é a instrução pelos pares, ela não é difícil, ela é passível de ser replicada em qualquer disciplina, e vocês vão ver que não é nenhum bicho de sete cabeças, né? Então, só para a gente relembrar aqui alguns tipos dessas metodologias ativas, né? Ó, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseadas em projetos, o design thinking, né? Que é aquela palavra toda moderna, que nada mais é do que você organizar os seus pensamentos, fazer um mapa conceitual, a gamificação, que pode ser tanto com realmente um computador e um videogame, ou então aplicar elementos de jogos dentro da sua prática de sala de aula, com pontuação, com score, com níveis, com várias coisas que você pode, com vários elementos de jogos, que pode ser utilizado também na sala de aula offline. O método Fishbowl, que não sei se vocês se lembram, né, aquele que apenas uma pessoa pode falar dentro de um círculo, né? Então você vai dando espaço para cada um falar em sua determinada hora. O Peer Instruction, que é o motivo dessa TPC. A rotação por estações, que vocês também já utilizaram. A sala de aula invertida, que é muito importante, em que o aluno estuda previamente o tema, né? O storytelling, que nada mais é do que a contação de história, a maneira como você desenvolve para fazer um roteiro, também para fazer a sua aula, né? Para você preparar a sua aula. É possível também fazer no método storytelling, sempre trazendo uma história, uma narrativa ou uma roteirização que pode ser trabalhado de uma maneira bem prática entre os estudantes também. Vamos lá, então?
Quem que inventou isso? Foi esse cara aqui, o Eric Mazur, que fez um método lá na Universidade de Harvard, né, utilizado em várias disciplinas e instituições em todo o planeta. Abordagem centrada no estudante, que envolve reorganizar as aulas tradicionais, mudando a transferência de informações e movendo sua assimilação. Quer dizer, é a aula tradicional, só que a gente vai utilizar um pouquinho da aula invertida para que o aluno tenha vamos dizer assim, essa apropriação do tema antes mesmo da própria aula, tá? Existem algumas pesquisas que suportam a efetividade da peer instruction sobre métodos de ensino mais tradicionais, como a palestra pura, que é o caso que está acontecendo aqui agora. A peer instruction é atualmente aplicada em diversos tipos de instituições em todo o planeta, em diversas disciplinas, incluindo filosofia, psicologia, geologia, biologia, aí vocês já sabem, né? Então esse é o rapaz aqui. Então qual que é o objetivo do peer instruction? É explorar a interação entre os estudantes durante as aulas expositivas e focar a atenção dos estudantes nos conceitos que servem de fundamento. No caso aqui, são pegar aqueles conceitos essenciais para a sua aula. Em vez de dar aula com o nível de detalhamento apresentado no livro ou nas notas de aula, as aulas consistem em uma série de apresentações curtas sobre pontos-chave. Quer dizer, é aquela aula resumida, é quase uma aula de YouTube, quando você quer saber sobre determinado tema ou conceito, você assiste aquele vidinho de 12 minutos, né? Coisa que nós vamos fazer aqui também, né? Então é só pegar os pontos-chave, cada uma seguida de um teste conceitual, com pequenas questões conceituais abrangendo o assunto que está sendo discutido. Então, tudo isso aqui é uma breve explicação e já faz um teste rápido para ver se o aluno assimilou aquele conceito inicial. O princípio é dado um tempo para os estudantes formularem suas respostas e em seguida eles devem discuti-las entre si. Esse processo força os estudantes a pensar com base nos argumentos que estão sendo desenvolvidos e dá-lhes, o professor incluso, um modo de avaliar a sua compreensão do conceito, abrangendo o assunto que está sendo discutido. Até aqui parece que tudo é muito confuso, né? Mas pense o seguinte, o aluno ele vai tentar responder antes mesmo do professor dar as respostas prontas. A ideia é justamente levar a esse debate sobre o que é aquele determinado conceito, aquela fórmula ou ideia que está sendo debatida ali. Então o peer instruction ele vai funcionar mais ou menos, né, a instrução pelos pares, vamos colocar em português, né, que é mais legal, em 3 momentos. A pré-aula, em que o estudante vai estar ou online dentro da própria escola ou em casa, onde ele quiser, né? A aula mesmo com essa explicação e depois o pós-aula para que ele possa desenvolver esse conceito. Então vamos lá. Vou colocar o vidinho aqui. Sejam muito bem-vindos! Este programa aborda uma metodologia que vem ganhando cada vez mais espaço no ideário educacional, a Peer Instruction. Quer saber do que se trata? Então não perca tempo e venha conosco a mais um Conexão Semântica. Quando falamos de Peer Instruction, estamos pensando em uma metodologia sistematizada por Eric Mazur, professor de cursos de graduação da Universidade de Harvard. No Brasil, é comum a expressão Peer Instruction ser geralmente traduzida por instrução por pares. Isso lhe diz alguma coisa? A Peer Instruction surgiu de uma experiência que até há pouco tempo seria considerada arrojada por muitos educadores, mas que, devido a seus resultados, vem sendo adaptada a variados contextos de educação institucional em diversos países. Ficou curioso para saber que resultados foram esses? Então venha conosco! A experiência proposta por Mazur foi tão arrojada quanto exitosa. Ao solicitar aos alunos que conversassem entre si sobre o conteúdo de uma aula após tentativas malogradas de exposição e explicação, bastou poucos minutos para que a solução do problema fosse encontrada e compartilhada entre eles próprios. Por um lado, chegou-se a pensar que tal sucesso se devia ao fato de os alunos haverem tido uma experiência recente de erros de caminhos que conduzem à solução dos problemas propostos, de modo que tal experiência fresquinha favorece a explicação, entre os alunos, das razões que levam à solução do problema. Por outro lado, outra explicação para o sucesso da referida experiência foi a da forma de comunicação que os alunos desenvolvem entre si.
Forma essa que não se harmoniza facilmente com a linguagem técnica normalmente usada pelo professor. De uma forma ou de outra, essa experiência marcou profundamente o professor Mazur, que a partir de então passou a realizar testes e sistematizar e apurar a metodologia que hoje chamamos de Peer Instruction. De acordo com Matar, 2017, para compreender a sistemática de aplicação dessa metodologia, é preciso levar em consideração que ela se desdobra em pelo menos 3 momentos: o pré-aula, a aula propriamente dita, pós-aula. Se você já assistiu ao nosso vídeo sobre sala de aula invertida, você entenderá que a Peer Instruction tem tudo a ver com o Flipped Classroom. É importante ressaltar que, ao desenvolver o sistema metodológico da Peer Instruction, Eric Mazur percebeu como as tecnologias da informação e da comunicação podem ser poderosos instrumentos de apoio para a educação. Dito isso, podemos agora descrever o funcionamento dos 3 momentos da Peer Instruction. No momento pré-aula, os alunos respondem a 3 questões abertas em uma plataforma virtual. 2 delas referem-se a aspectos complexos de certa leitura sugerida anteriormente, Flipped Classroom, e uma terceira questão que se repete em todos os casos e que diz respeito à identificação das partes do texto que foram consideradas as mais confusas ou interessantes. Segundo Matar, o acesso às respostas permite que o professor prepare as aulas com mais eficiência, ajudando-o a definir que aspectos precisam de mais ênfase e, assim, produzir uma aula mais voltada às necessidades de seus alunos. Uma possível forma de estímulo para os alunos responderem às questões seria a avaliação e a atribuição de uma pontuação. A aula propriamente dita é caracterizada por um conjunto de ciclos. Cada ciclo concentra-se na solução de um determinado problema referente ao conteúdo previamente estudado. Além disso, cada ciclo pode ser marcado pelos seguintes momentos: a exposição, mais ou menos breve ou detalhada do tema e do conteúdo, aplicação de testes, avaliação dos testes, instrução por pares. Entretanto, como o desempenho dos alunos na solução dos problemas é imprevisível, cada um desses momentos é introduzido e realizado de diferentes formas em cada ciclo de aula. A performance dos alunos em cada etapa do ciclo é a medida que sugere o movimento de sua progressão. Vamos ver como isso ocorre na prática? Pois bem, o professor inicia a aula com uma breve exposição sobre o tema e passa em seguida à realização de testes. Uma por uma, questões sobre o conteúdo previamente estudado são apresentadas aos alunos, que primeiramente em silêncio e individualmente são estimulados a responder. Com o auxílio de tecnologias apropriadas, o professor pode acompanhar o progresso da classe medindo rapidamente o percentual de acertos e erros nos testes, de modo que isso possibilita uma abordagem eficaz e eficiente dos resultados. Caso menos de 35% da classe tenha êxito na questão do ciclo, o professor deve fazer uma explanação mais detalhada sobre o tema, repassando uma vez mais o mesmo teste ou outro similar para que os alunos respondam novamente em silêncio e individualmente. Em qualquer caso em que mais de 70% da classe tenha êxito no teste, basta que o professor faça um breve comentário sobre a resposta correta e as respostas erradas, encerre o ciclo e passe na sequência para o próximo teste. Caso, porém, entre 35% e 70% da classe tenha êxito na resposta à questão, o professor solicita que os alunos conversem entre si durante alguns minutos, de modo que, encerrado o tempo estipulado, o mesmo teste seja aplicado. Caso, por outro lado, depois da conversa entre os pares, o percentual de acertos seja menor que o esperado, o professor retoma a palavra e conduz nova explicação sobre o assunto e aplica o mesmo teste ou outro similar, repetindo-se o ciclo de acordo com os critérios de percentual até que a classe atinja um resultado satisfatório. É claro que tal sistemática tem certo grau de flexibilidade correspondente às situações específicas e às necessidades relativas ao planejamento da aula.
Um determinado tópico em que não se consegue avançar pode ser retomado em outra aula, após a oportunidade de nova preparação dos alunos em sala de aula invertida. Por fim, o momento pós-aula é marcado pela postagem online de novas questões elaboradas pelo professor, que serão respondidas pelos alunos a fim de reforçar a aprendizagem. Com a aplicação dessa metodologia, conforme afirma Matar, o professor não ensina apenas o conteúdo das disciplinas, mas também estratégias para a resolução de problemas. Então, pessoal, essas etapas da instrução pelos pares, ela basicamente é uma apresentação oral curta sobre os temas centrais do conceito, no máximo ali 20 minutos, né? Uma pergunta de múltipla escolha, geralmente conceitual, que é o teste conceitual, que é colocado aos alunos sobre o conceito. Aí os alunos têm 2 minutos para refletir sobre a questão. Aí você pensa, né? 2 minutos é muito pouco tempo. Para um aluno isso é tempo até demais para ele pensar sobre uma questão só. Imagine todos ali pensando sobre o mesmo tema. Claro, se tudo estiver dando certo, se eles estiverem prestando atenção realmente, esse tipo de coisa, né? Eles têm 2 minutinhos ali para pensarem e selecionarem esse teste rápido. Já utiliza suas respostas, né? Já registram suas respostas utilizando algum sistema. Eu recomendo muito que vocês utilizem uma plataforminha que eu vou colocar aqui, que é o Quizzes, né? Ou o próprio Kahoot, ou dá para fazer pelo Google Formulário também, tá? Dá para fazer de várias maneiras, ou se quiser fazer até mesmo no papel, dá para fazer também, colocar ali, eles copiarem, dá para fazer também. Aqui a questão, sem ser online, acho que demora um pouco mais, né? E aí, dependendo dessa distribuição das respostas, você pode passar para a etapa 6, vamos falar assim, né? Quando a frequência de acertos está entre 35 e 70. Ou para o passo 9, quando a frequência de acertos é superior a 70%. Por quê? Se a maioria já captou esse conceito rapidamente, você já consegue agilizar e partir para o próximo conceito que você quer trabalhar. Então os alunos discutem a questão com seus colegas por 1 ou 2 minutos. Chega aquele momento, eu fiz a A, eu fiz a B, por que a A, por que a B, por causa disso, por causa daquilo. E aí você registra, né, os alunos registram sua nova resposta utilizando o mesmo sistema de resposta que foi utilizado anteriormente. A partir dos novos resultados, o professor apresenta para os alunos. Aí você vai mostrar quais são os conceitos verdadeiros, fazer aquela correção. O professor explica a resposta da questão e pode fazer uma nova questão sobre o mesmo assunto ou passar para o próximo tópico da aula, voltando para o início das etapas. Então, beleza, ó, abaixo de 30, o professor repete a exposição. Devagar, com mais detalhes. Entre 30 e 70, formam-se os grupos, e aqui que acontece a instrução pelos pares, é apenas nesse momento, né, ó, em que os próprios alunos dos grupos discutem os temas expostos, eles vão ficar ali conversando para convencer mesmo, né? E acima de 70% dos acertos, o professor dá uma breve explicação sobre o tema e passa para outro tópico. Então, essa aplicação da instrução pelos pares, conforme esboçado, funciona da seguinte forma. Disponibilizar um conteúdo para que os alunos leiam antes da aula, com tarefa, ou como ter um texto prévio, né? Na aula do professor, isso aqui também pode ser, gente, pode ser vídeo, pode ser qualquer coisa, não necessariamente um texto ali, ou uma conta de matemática, pode ser diversas coisas, é o conteúdo que você está disposto, até mesmo um experimento, dependendo da disciplina, né? Na aula o professor faz uma rápida exposição do tema, com duração de 7 a 10 minutos, e aplica as questões. Essas questões são o concept test, é o teste conceitual. Eu vou fazer uma simulação aqui com vocês pela plataforma Quizzes. Quando respondem as questões dirigidas sobre esse conceito previamente oferecido, podem utilizar cartões de resposta, clickers, aplicativo de múltiplas escolhas, formulários Google, todas essas coisas, né? Espaço interativo no portal, ou então mesmo levantar a mão. Em função das respostas dos alunos às perguntas iniciais, a aula transcorre e o professor explica os conceitos e problemas do conteúdo proposto. Então, na sequência, novas questões são propostas mediante o uso de um novo teste conceitual, a fim de que os alunos reflitam e respondam sobre um assunto relacionado ao mesmo conteúdo. Ao analisar essas perguntas, os alunos podem refletir sobre o que leram e reelaborar sua interpretação. Os alunos respondem individualmente a todas as perguntas, então o professor avalia a quantidade de erros e acertos do teste e mostra o resultado para a turma, sem, no entanto, revelar as respostas corretas de cada questão. Então aqui, ó, esse é o Quizzes que eu quero mostrar para vocês aqui, ó, que é bem interessante. Ao entrar no quizzes.com, esse aqui é um questionário específico da metodologia da instrução pelos pares. Então o coordenador que quiser levar adiante essa formação, ele pode utilizar
esse link aqui que eu coloquei no material e utilizar as próprias questões do que é a instrução pelos pares. Aqui é a página de edição de quem vai desenvolver, então você pode ocultar a resposta, pode modificar aqui a pontuação, os segundos para fazer, as corretas e as erradas em verde e vermelho. E aí o outro link, que é esse aqui, em que você vai fazer realmente o exercício lá. E aqui eu fiz um teste, ó, você coloca aqui o seu nome, os seus professores, né, você pode tentar fazer o teste. Ah lá, ele vai entrar. Aí ele tem várias coisinhas gamificadas aqui, você pode utilizar ou não, não tem problema. Ah lá, ó. E aí, quando começar, todos vão fazer simultaneamente. É possível fazer isso no celular. Ah lá, o termo sala de aula invertida consiste em quê? Aí você seleciona aqui, ó, vou selecionar aleatoriamente. Ó. Ah lá, ó, ele já mostra a correta e a errada, e você vai para a questão seguinte com 0 pontos. Tudo bem. Ah lá, quais alternativas apresentam a maneira completa e tal. E aí o aluno vai acertando ou vai errando, ah lá, ó. E você vai vendo quais são e a pontuação vai acontecendo. Quem é o editor do programa, ele consegue saber quem está... Olha lá, ele pode utilizar, sem querer aqui, eu acertei, aí você ganha um pontinho, e aí, dependendo do número de participantes, você vai ter um ranking aqui, né? Ó. Olha lá, vou apertar aleatoriamente, aí vai aumentando a pontuação, você faz esse ranking, e você consegue descobrir se deu 70% de acerto, 35% de acerto, é possível quantificar. E aí, uma recomendação também é você fazer justamente os alunos que acertaram as questões serem os cabeças dos grupos, depois do outro grupo, quando for discutir, porque eles já acertaram as questões e eles vão conseguir instruir pelos pares. E aí, aqui, ó, a gente vai apertando, vai seguindo aqui e vai fazendo a sua pontuação. É basicamente isso. Nossa, olha quantas questões aqui, né? Ó. E aí, vamos só acabar aqui, já tá bom. É basicamente isso aqui. É possível fazer todos esses testes aqui também para os professores, para que eles possam se aprofundar, ou então para colocar, né, dentro da sua disciplina. No meu caso de filosofia, eu já utilizei isso trabalhando os conceitos do Kant, de imperativo categórico, juízo sintético, juízo analítico, a priori, a posteriori, esses conceitos que são bem complexos e podem ser utilizados com questões bem objetivas para que os alunos possam identificar a definição desses conceitos. Então, ó, aqui é uma mapinha conceitual do que é o Peer Instruction. Olha lá, ó, começa com uma exposição dialogada muito breve, a questão conceitual, que os alunos vão responder para si, né? E aí, nós temos aqui as possibilidades, né? A votação 1, que é A, B ou C lá, se tem menos de 30% de acertos, o professor vai revisitar o conceito e vai voltar para a questão. Se caso tenha superior, né, a 70%, então vai ter uma explanação e você já pode ir para a segunda votação, ou para uma nova questão, ou para o próximo tópico. Você já adiantou aquele conceito, quer dizer que eles têm um aprofundamento daquele conceito desenvolvido, eles já desenvolveram aquela habilidade. Ou então, no caso aqui, que é a instrução pelos pares, de 30% a 70%, faz essa discussão em pequenos grupos, com a recomendação de que aquele aluno que acertou faça parte daquele grupo dos que erraram, para que ele justamente possa instruir, conversar e tentar convencer, utilizar argumentação, e aí partir novamente para a votação 2. E aí vai para a explanação e assim sucessivamente. Você pode fazer isso indefinidamente até chegar ao entendimento, até o domínio da habilidade ou do conceito em questão. Então, essa aprendizagem ela tem muitos benefícios, né? Ela oportuniza que os estudantes formulem princípios com os seus entendimentos e proponham aplicações para os mesmos. Possibilita que os estudantes tornem-se conscientes dos problemas e que possam defini-los. Proporciona que os estudantes aceitem informações e teorias contrárias às suas ideias prévias. Desperta o engajamento do aluno à medida que as questões vão sendo respondidas e o nível de acerto aumenta. Os alunos tendem a ficar mais curiosos a respeito do assunto proposto. Então aqui, vocês veem que tem muitas coisas que dá para fazer, que traz um benefício bem legal para o aluno,
ele consegue refletir melhor sobre essas questões, né? Ó, como a evolução do processo de ensino-aprendizagem depende da sua interação e participação das atividades, o nível de engajamento aumenta quando eles percebem uma evolução gradativa do seu conhecimento. Nessa evolução gradativa também é possível utilizar a gamificação, como no Quizzes, de colocar pontuação, de colocar níveis, para que o aluno possa se sentir estimulado ali com um ranking, alguma coisa assim, para que ele possa trabalhar com um modo um pouco mais divertido, vamos falar assim, né? Utilizando essas plataformas, tá? Pode usar a metodologia ativa, ela não é excludente uma da outra, é possível utilizar mais de uma metodologia ativa simultaneamente. Estimula que o aluno assuma uma postura proativa, possibilita que o aluno firme-se como agente na produção do próprio conhecimento e deixe a passividade que assume em uma aula expositiva. Então aqui é legal mostrar que a sala de aula invertida pode trazer uma maior proatividade dos alunos. E aí vem muitos questionamentos, mas meus alunos não são proativos, né? Então aqui é o momento para trabalhar essa proatividade dos alunos, mesmo que eles não consigam desenvolver completamente esses conceitos. É interessante a atividade per se, uma vez que, ao eles debaterem com o grupo, primeiro para fazer essa integração entre eles, é interessante que eles possam utilizar os próprios argumentos para a resolução de problemas. Então, a própria metodologia, mesmo que não atinja os objetivos desejados do atingir aquela habilidade, aquele conceito da sua aula, ela também é válida como um método para incentivar a proatividade dos alunos. Agrega o uso de tecnologia, possibilidade de agregar inovação tecnológica ao cotidiano da sala de aula, como meio de favorecer o processo de ensino e aprendizagem. Aqui no caso, gente, não é obrigatório a tecnologia. O uso da tecnologia é interessante, até porque veio para ficar nessas novas tecnologias, o uso da internet, o uso dessas interações via celular, via computador, mas se não tiver a possibilidade ou o professor não gostar, é possível também utilizar essa metodologia com um pedaço de papel, ou mesmo levantando a mão, apenas formando os grupos e mostrando esses questionários, já é possível utilizar essa metodologia ativa. Então, ela é uma metodologia interessante porque ela é altamente viável, mesmo nas condições mais adversas. Então, pessoal, agora eu vou deixar vocês com a palavra do próprio Mazur sobre como ele desenvolveu essa metodologia num vídeo curto, para que vocês possam refletir e possam também discutir entre os pares. Ok? Vamos lá. I started teaching at Harvard in 1984 as an assistant professor of physics. And when I started teaching, I never asked myself, how am I going to teach? Which is kind of strange, right? Because when you do something new in your life, that should be the first thing you ask yourself. It was completely clear in my mind what I was going to do. I was going to lecture. After all, I had learned physics by listening to my professor's lecture, so I assumed that I had learned by listening to lectures, and therefore I thought, I'm going to lecture for my students. So I started teaching. I was asked to teach a course that none of my colleagues here really wanted to teach. It was physics for pre-medical students. These were not students who wanted to learn physics. They already hated physics before coming into my classroom, but they just had to learn physics. You know, most of my colleagues, when they used to teach that course, they would feel very unhappy at the end of the semester because the students would give them very poor ratings. You know, pre-meds are not very kind to physicists. But that didn't happen for me. I got very high ratings. It's a 5-point scale. And I typically got 4.2, 4.5 on a 5-point scale. Also, even though these were not physicists, but pre-meds, I could give them some really hard problems that, you know, I'm not sure I would do well on an exam. So the students gave me high ratings. They did well on what I considered complicated exams. I very quickly started to believe that I was the world's best physics teacher. And that illusion, because it turned out it was a complete illusion, went on for many, many years. I would go through my classroom on a rocket-propelled
cart. This was many years ago, 30 years ago. I would climb up to the ceiling. I would have this big ball that would be on a pendulum, make it swing from my nose to the other side of the classroom, and then come back, and the whole class would gasp, thinking the ball would smash my nose and come back. So, I mean, it was like a Hollywood show. And I had these high ratings. And my students did well on exams. I was a star. But it was an illusion. Because after about 7 years, I read an article that claimed that students learn nothing or next to nothing in their introductory physics courses. And the article showed data from thousands of students in the southwest of the United States, Arizona, New Mexico, California. And the data had been obtained by asking the students multiple choice questions using not typical textbook problems, but using word-based problems. A car and a truck collide head-on on the highway. Is the force exerted by the heavy truck on the light car larger than the force exerted by the light car on the heavy truck? Are they equal? Is it the other way around? And these researchers showed that it doesn't make any difference whether you ask the questions before the students have had their physics course or after. These were not physics majors, they were engineering majors, pre-meds. I read that article and I thought, not my students, not Harvard students. But I'm a scientist. So one thing I've learned is you don't just make statements. If you make a statement, you better show data. So I decided to give my student this test. And I remember vividly what happened. As soon as they started to take that test, one student raised her hand and she said, looking me right in the eyes, she said, Professor Mazur, how should I answer these questions? According to what you taught me or according to the way I usually think about these things? I went, what's the difference? Shouldn't you think the way I teach you? Anyway, by the time the test had been completed, my life as an instructor was changed forever. Because it turned out that my students maybe did a little bit better than the students in Arizona, but that's simply because Harvard is a very selective institution. But some did barely better than a gorilla hitting random keys on the keyboard. That shattered my illusion. And all of a sudden I thought, how can that be? I was in denial. I thought there must be something wrong with this test. And I did some more research. I did in the second semester when you get to electromagnetism, I compare students' performance on the word-based problems with the textbook problems, and I discovered that they could do the textbook problem, but they could not answer the much simpler word-based problem. And the reason is that my students were simply approaching the physics as recipes, which they were memorizing. It was not a matter of understanding the principles, no. It was a matter of, tell me how to do the problems. Give me the recipe. Well, for a while, I felt very unhappy and I didn't know what to do. But then the solution presented itself serendipitously, totally accidentally. After the test had been completed, my students were shocked because they'd done so poorly. And they were worried because the final exam was coming later. So they asked me for a special session at night to go through every question of that test one by one. And I remember coming to this question about the truck and the heavy car. I took 2 minutes to explain it. I made a drawing of the truck, a drawing of the car, I drew the forces, and I said, by Newton's third law, these two forces are equal. What's more to explain about it? And I'd done that with my back to them on the board, and I turned around, and I could see at once from their faces that they were confused. So I said, is there a question? They were so confused, they could not articulate a question. So I thought, this is serious. So I raised the board, I started all over again, and I thought, maybe I should bring in Newton's second law and talk about acceleration. So in the next 8 minutes, I managed to produce the most, in my opinion, brilliant explanation you could think of. And after 8 minutes, the whole board was covered with equations and drawings. I turned around,
they looked even more confused. And they could still not articulate a question. When I said, is there a question, they were, they could not articulate what it was that confused them. I didn't know what to do. But I knew one thing. I knew that half of them had given the right answer. So in a moment of despair, I said to them, why don't you just discuss it with each other? I had 250 students in the class. And something happened that I'd never seen before. All 250 students started talking. It was complete chaos. They forgot about me in front of the class. I could have walked away. They would not have noticed. But what is really interesting was that in just 2 minutes, they figured it out. I'd taken 10 minutes, 2 + 8, to explain it, unsuccessfully, and they in 2 minutes explained to each other. I first thought, how can it be? But imagine you have 2 students sitting next to each other, John and Mary. Mary has the right answer because she understands it. John does not. On average, Mary is more likely to convince John than the other way around, simply by the force of logic. But here's the important point. Mary is more likely to explain it to John than Professor Mazur in front of the class. Why? Because she has only recently learned it. She still knows what the difficulties are that a beginning learner has. Whereas Professor Mazur in front of the class has learned it such a long time ago. To him it is so obvious, so simple, that he no longer understands why somebody doesn't understand it. It's what my colleague Steven Pinker in the psychology department calls the curse of knowledge. Once you understand something, you forget the difficulties that a beginning learner had. And I have to admit, when I was a student and I had a problem, I would often not bother asking my professor. I would go to a friend and say, hey, do you understand what Professor such and such said? So soon after this serendipitous discovery, I changed my approach to teaching completely. I stopped lecturing. I stopped being the Hollywood performer in front of the students. Instead, I gave them the book and my notes to read. I asked them to read the book before coming to class, not after class. And in class, I teach by questioning. So I'll talk a few minutes, I'll ask a question. The student think about it, and then I have them vote on the answer. We actually use technology to do that. So they commit to an answer, and then I tell them, find somebody with a different answer around you and try to convince that person. Complete chaos. They all start talking and arguing, and then you see these students go, oh, yes. And different students help each other understand the subject. I have them vote again, and usually many more students get it correct on the second try. And then we wrap up with a discussion, and I go to the next question. I call this approach peer instruction because students teach each other at the same level. Rather than teacher, student, it's student, student. And I, as the instructor, facilitate it. Instead of being the sage on the stage delivering the wisdom, which I now know I can't do, I am their coach. I'm the coach who guides them from the side. I've shown with this method that you can triple the learning gains. And books have appeared of peer instruction in chemistry, in astronomy, and mathematics. There are people using it in many different disciplines and many different educational settings. The key point is this, though. It's not about the instructor in front of the class. It's about the student and the student's mind. You don't learn by listening. You learn by doing. And in a sense, this brings the doing back in the classroom. This technique can really be applied to just about any field that involves critical thinking. And I would say at a university, everything involves critical thinking. Here's the reason why. Education, in a sense, is a two-step process. One step is the transfer of information. And we have many ways of transferring information. One is books, the other is video. And of course, in the university, most transfer of information is done by lecturing. The professor delivers information to the students. However, the crucial part of an education is for the student to make sense of that information, to have the aha moments. Oh, I get it. So that you can apply
the knowledge embedded in information in a new context. Unfortunately, when you listen to a lecture, there's no time for that aha moment. There's no time. The only thing you can do is take the information down. If you try to think, you lose track of what the person says because you cannot think and talk at the same time. So where, for most people, I've asked myself often, where did that happen for me, these aha moments? Where did I make sense of the information? Well, that happened outside of the classroom. So in the standard approach to teaching, the information transfer is in the classroom. The sense making is out of the classroom. If you ask yourself pragmatically, which is the harder part? I think we all agree it's the second part, the sense making. So why not flip this around and do the easy part outside of the classroom, the transfer of information, books, video, and then in class we think about it. You can do this with art history, you can do it with biology, you can do it with quantum information, you can do it with special relativity, you can do it with finance. And in fact, believe it or not, there are people in all of these fields at universities, not my own, but many who are using it, from finance to mathematics to French drama. Pessoal, muito obrigado pela paciência e até a próxima.